Hello, how are you? Como é que vocês estão, meus amores? Bom, hoje é dia de fazer a atividade avaliativa, né? A de inglês e tem mais uma disciplina. Então, espero que vocês tenham se preparado, que tenham estudado, certo? Eu tenho certeza que as notas vão ser excelentes. A gente vai passar aqui só para explicar como é que vocês vão fazer cada questão. Eu peço que vocês prestem atenção, tá bom? Para que vocês não errem a questão, não percam a questão, que às vezes só uma besteirinha, uma coisinha, um detalhe que não prestou atenção, aí acaba fazendo vocês, né, uma questão anulada, um ponto a menos, tá certo? Principalmente nessas duas questões, certo? Que são tão simples, mas nas outras atividades avaliativas, a grande parte da turma de vocês errou essa questão, tá bom? Então, preste atenção, tá certo? Na primeira questão, vocês vão circular a imagem que não pertence ao grupo. Então, por exemplo, tá bom? Aqui, ó, são duas opções, tá certo? Então, nessa primeira opção, vocês têm dois animais e um alimento. Então, tem uma imagem aqui que é diferente das outras duas imagens. Duas imagens vão pertencer a um grupo e a outra imagem vai ser diferente, tá certo? Na segunda opção, certo? Vocês têm duas cores e um alimento. Então, nessas três opções, qual é a imagem que está diferente, que é diferente das outras duas, que não pertence ao grupo das outras duas questões? E aqui da mesma maneira, qual é a imagem que não pertence aos outros dois grupos, né? As outras duas imagens, ao grupo das outras duas imagens, tá certo? Aí vocês circulam essa imagem diferente, essa imagem que não pertence ao grupo das outras duas imagens, tá bom? A questão 2 segue a mesma orientação, tá certo? Só que agora vocês vão ter palavras e vocês vão circular as palavras que não pertencem ao grupo, tá certo? Aí nessa aí é que vocês precisam prestar mais atenção, porque com a imagem é mais fácil de identificar, tá certo? Mas agora são palavras, então mais atenção ainda, tá certo? Vocês têm pencil, tem book e tem bread, tá certo? Então tem duas palavras que pertencem ao mesmo grupo, tá certo? A tia vai responder essa letra A para vocês entenderem bem direitinho como é. Tem pencil, que é o quê? Que é lápis. Tem book, que é o quê? Livro. E tem bread, que é pão. Então, tem dois materiais escolares e um alimento. Então, a palavra que não pertence a esse grupo é o pão, tá certo? Tem dois materiais escolares e pão não é um material escolar. Então, não pertence a esse grupo. Então, vocês vão circular a palavra que não pertence ao grupo, tá certo? Agora, vocês vão ter três opções de palavras e uma não vai pertencer ao grupo, tá bom? Na questão 3, complete com are, or, am. Complete com esses artigos a e am, tá certo? Ambos significam um e uma. Qual vai ser a diferença? Aquela regrinha que tia mostrou na aula, né? Que um a gente usa quando a palavra começa com uma vogal e o outro a gente usa quando começa com uma consoante, tá certo? Se esqueceu, volta, procura lá. A tia vai mandar o link do canal, né, tia, no YouTube. Procura a aula referente a esse assunto. Mãe, eu esqueci. Aí deixa a atividade avaliativa, vai assistir a aula novamente, tá certo? Para vocês não perderem essa questão, porque essa também foi uma questão que muitos da turma de vocês errou. Porque se errar de uma, aí erra a questão toda, tá certo? Então, se esqueceu, qual a diferença quando usar um, quando usar outro, procura lá a aula de novo, vai assistir de novo, depois volta para responder a atividade, tá bom? Encontre as palavras, tá certo? Essa aqui é fácil, tá bom? É só atenção. Vocês vão encontrar essas partes aqui do corpo nesse caça-palavras. Encontrou, circula, tá certo? Preste atenção, procura direitinho, não precisa de pressa, tá bom? Procura direitinho para não deixar nenhuma sem encontrar, tá bom? Questão 5 também sobre partes do corpo. Dessa vez vocês vão ligar, certo? Vocês têm 5 imagens de partes do nosso corpo e o nome dessas 5 partes em inglês aqui. E vocês vão fazer a relação mouth, né? Que é boca. Aí vocês vão e ligam, tá certo? Questão 6. Desembaralhe as letras e descubra as partes do corpo. Agora vão ter também algumas partes do corpo, certo? E com algumas as letras, né, vão estar fora de ordem, tá certo? E vocês vão colocar ela na ordem novamente, tá certo?
na ordem para descobrir que parte do corpo é. Desembaralha as letras, tá certo? Coloca as letras nos lugares corretos, tá bom? E escreve, né, assim a parte do corpo referente. Questão 7. Ligue corretamente as imagens aos respectivos nomes, certo? Agora sobre foods, né? Vocês vão ter os alimentos aqui, ó, e vão ter o nome desses alimentos aqui em inglês, tá certo? Vocês vão ligar. Se tiver aqui, tiver do lado de cá, vão ligando. Pode seguir a posição que vocês desejarem, contanto que ligue corretamente, tá certo? O alimento ao nome desse alimento. Questão 8. Color, preste atenção. Color the healthy food, que são healthy foods, que são os alimentos que fazem bem para a nossa saúde. Esses alimentos que fazem bem para a nossa saúde, vocês vão pintar, tá certo? Os alimentos que fazem bem para a nossa saúde, pinta. E os alimentos que não fazem bem para a nossa saúde, que são os junk food, né, os alimentos que não têm valor nutritivo, vocês vão circular. Então, também, mais uma vez, é uma questão fácil. Mas se vocês errarem erram a questão toda. Então, o que faz bem para a saúde, pinta. E o que não faz bem para a saúde, circula. Tá certo? Questão 9. Perdão, questão 9. Se vocês forem assistindo o vídeo, né, e fazendo a atividade bem. Agora, se vocês forem assistir o vídeo todo para depois ir fazer a atividade avaliativa, se na hora de fazer a questão esqueceu como é, volta, assiste o vídeo novamente para poder fazer a atividade, tá certo? Questão 9, vocês vão escrever o nome do alimento e marcar um X nos alimentos que fazem bem para a saúde. Então, tem duas coisas para fazer nessa questão, tá bom? Preste atenção, vocês vão escrever nesse espaço aqui, ó, o nome desse alimento, dessa bebida, enfim, em inglês, tá certo? E depois vocês vão marcar um X nesses alimentos aí, aqueles que fazem bem para a nossa saúde, tá certo? E na questão 10, para finalizar, vocês vão ter uma listinha de alimentos aqui, ó, e vocês vão colocar nessas colunas aqui, tá certo? Relacionando, tá certo? Desse lado, os que fazem bem para a nossa saúde, e desse lado, os que não fazem bem para a nossa saúde, desses alimentos aqui, tá certo? Então, observa, ice cream, sorvete, né? É uma delícia, mas não tem tanto valor nutritivo, né? Para nossa, né? Não tem um valor nutritivo, não vai fazer tão bem para a nossa saúde, né? Porque, né? Não tem vitamina, não tem nutrientes, não tem minerais, tá certo? Então, aí vocês vão colocar ele na segunda coluna, junk food, né? Que são os alimentos que não têm valor nutritivo, tá certo? Entenderam como é? Então, vai observando o alimento e pensa se ele faz bem ou se não faz bem, né? Se tem valor nutritivo, se não tem. E vai colocando na primeira coluna os que fazem bem e na segunda os que não têm tanto valor nutritivo, tá certo? Então, faz com calma, preste atenção. Escuta o conselho de tia Deus, se esqueceu de algum assunto, pede para a mamãe botar a aula novamente para assistir, tá certo? Para vocês saírem bem na atividade avaliativa, tá bom? Beijão da teacher, até semana que vem.